falar hoje um tema pertinente nos dias de hoje. Nós vamos começar a abordar o tema sobre a fé. Boa noite, seu Alberto, boa noite. Suas primeiras palavras. Ontem, aliás, na quarta-feira, ele esteve pregando lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem acompanha aí a nossa página no Instagram, eu publiquei para vocês a foto dele também no nosso Facebook. Boa noite, seu Alberto. Boa noite, Alessandro. É muito prazer estar aqui nessa rádio tão importante, uma mensagem pura e verdadeira do Senhor Jesus. É muito importante a gente estar ligado a esta rádio, porque só traz esperança, só traz alegria. É muito prazer estar aqui neste momento com nossos ouvintes. Vocês ouviram aí o Alberto Oliveira, para quem não sabe, mais conhecido como meu sogro também. Aliás, por causa dele que hoje eu tenho a palavra de Deus, porque foi o primeiro que me apresentou realmente a palavra. A primeira Bíblia que eu ganhei, realmente com a verdade bíblica, foi ele que me deu. Então vamos começar a nossa palestra de hoje. Vamos começar sobre a fé. Eu vou pedir para o senhor Alberto, como é a pessoa há mais tempo ligada à igreja, à palavra de Deus, que faça uma pequena oração. A Renata está lhe ouvindo, olha só. Vamos orar, senhor Alberto. Vamos orar. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa semana que passou. Amém. Que temos certeza, Senhor, que Tu nos ajudaste, O Senhor esteve do nosso lado, está ao nosso lado, nos protegendo. Obrigado, Senhor, pela proteção que Tu deste naquela escola, com tanta criança ali. Tão maravilhoso que esse trabalho que eles fizeram durante essa semana. Obrigado, Senhor. Abençoe cada professor ali, abençoe cada família ali apresentada. Amém. Pai amado, que esta noite seja uma noite de paz e tranquilidade para todos nós, para todos os ouvintes da rádio. Amém. Que está nos ouvindo, Santo Deus. Abençoe também a Renata Roberta, que ela esteja uma noite de paz e tranquilidade, que teus santos anjos nos protejam. Que essas coisas te peço, já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, são 18 horas e 26 minutos, a partir da capital amazonense. Você que está aí a partir de Brasília para frente, você coloca uma hora a mais, você provavelmente já esteve aí no seu pequeno grupo, e você que está em casa, impossibilitado aí de sair por algum motivo, fique conosco. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos falar um pouco sobre a fé. Às vezes as pessoas confundem fé com esperança. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades e equipando a viver uma vida que agrada somente ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia, quando temos a intimidade com o Senhor e deixamos que a palavra dele, a palavra de Deus, tenha influência em nossas vidas completamente. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural, vemos que Deus entra em ação nas pequenas coisas. Porque às vezes, as pessoas só se dão conta quando o milagre é grande, quando o milagre é aquelas causas grandes. Mas não, todos os dias, se você perceber, se você tem intimidade com Deus, Deus fala conosco através de pequenos milagres. São livramentos, são acidentes que você não passou e nem percebeu, são atrasos que você teve, que Deus te atrasou para que você não sofresse uma consequência mais séria. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Já diz lá em Romanos 10, 17. Também em Efésios 2, de 8 a 9, seu Alberto, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Afinal de contas, seu Alberto, o que é fé para o senhor? Olha, a fé
são coisas que não se vê. Pela fé, para você ver, que eu gosto muito dessas passagens que você encontra em Hebreus, fala a respeito da fé. Eu gosto muito de buscar. Por exemplo, Abraão pegou seu filho, né? Pela fé, ele fez aqueles atos, mostrando a sua fé, né? Que é tão importante a fé. Então, todos os profetas, patriarcas e profetas, essas pessoas, todos eles fizeram o trabalho pela fé. Moisés andou 40 anos no deserto, pela fé. Deus falou a ele, ele acreditou e andou, né, com aquele povo, tirou o povo do Egito pela fé, pela obediência. Então, a fé, ela nos traz obediência. Vamos já chegar nesse ponto, nós vamos falar nas passagens. São Alberto já deu uma introdução, você vê aí que o livro de Deus, a palavra de Deus, é recheado de fé. Mas afinal de contas, o que é fé? Fala-se muito sobre a fé no cotidiano das pessoas. Isto é, as pessoas vivem falando que tem fé. A pessoa diz assim, por exemplo, eu tenho fé, mas não consegue ter certeza de que realmente é fé. A pessoa não se dá noção de que realmente significa essa palavra. O capítulo 1 do livro de Hebreus é totalmente sobre a fé. São Alberto já disse aqui. E também vários exemplos de fé durante toda a Bíblia. Mas vamos se ater um pouco aqui ao livro de Hebreus, para que tenhamos ideia de que seja realmente essa palavra tão pequena, mas de significado tão grande. Muitos pensam que têm fé, mas também muitos confundem fé com esperança. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós vamos dividir o que é esperança e o que é fé. Aliás, nós somos o povo da esperança. Nós dissemos, como irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aliás, aqui nós não vamos pregar religião, nós vamos pregar somente a palavra de Deus. Eu quero falar com você que é de outro estado, você que é de Brasília, minha querida amiga Amélia, que está me ouvindo nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que está no resto do país. Eu quero dizer para você o seguinte, que a Web Rádio Esperança Alvorada foi criada no intuito de levar a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Nós temos vários vídeos, inclusive no YouTube, combatendo a palavra de Deus. A pessoa vai para o YouTube, vocês devem saber de quem eu estou falando, mas eu não vou dar crédito nenhum para ele, para destruir uma doutrina religiosa, para destruir uma religião. Aqui você não vai ouvir isso, aqui na Web Rádio Esperança Alvorada, ninguém vai destruir, vai denegrir religião nenhuma, denominação nenhuma. Nós vamos falar sobre o que está escrito na Bíblia. Por isso eu te peço sempre que nós estamos aqui toda sexta-feira fazendo esse vídeo para você do Facebook, você que está ouvindo através da rádio, aí no site esperançaalvorada.com.br, através dos nossos aplicativos para iPhone, aí para os smartphones também que tem um Android. Você não vai ouvir a gente aqui falando mal da sua igreja. Nós vamos falar sim da palavra de Deus. O capítulo 1 do livro de Hebreus é totalmente sobre a fé. Orar a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora há pouco o seu Alberto já falou. Esta passagem, 2 minutos para você encontrar na sua Bíblia, está em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Se você nos acompanha, por favor, eu sei, então pegue a sua Bíblia realmente. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Está lá em Mateus 17:20. Já saímos de Hebreus, fomos para Mateus 17:20. Aqui os profetas, os escritores da Bíblia, eles falam de fé da mesma maneira. Há quem diga, aqueles que interpelam a Bíblia, Sr. Alberto, que há contradição na Bíblia. O que o senhor tem a falar sobre isso? Justamente que é pela fé, né? Porque a Bíblia, ela tem que ser lida por capítulos e versículos. Então, você procura um capítulo e um versículo que ela nos traz, ela nos mostra, quando a gente busca pela fé, é Deus nos falando, tá?
aí nós passarmos a entender e passamos a realmente nos corrigir a palavra de Deus. Pela fé, as coisas vão mudando. Pela fé, acreditamos que a palavra de Deus que nós estamos lendo é de Deus. Não foi escrita por mão de homens, mas essa mão foi usada pelo poder do Senhor para escrever, para que nós lemos e tenhamos fé, para que nós tenhamos assim um resultado da fé que nós realmente procuramos a encontrá-la. E como nós colocamos para encontrá-la, pela fé encontramos muitas coisas importantes. Pela fé nós podemos nos adquirir as coisas como material, como espiritual, principalmente a nossa vida espiritual, que mais nós necessitamos se habilitarmos de acordo com o Evangelho que está na palavra de Deus, está na Bíblia. Exatamente, porque ele disse aqui o seguinte, eu vou repetir para vocês, está lá em Mateus 17, 20. Ele disse que porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Quer dizer, Deus ele não te pede uma fé plena. Ele diz que se a sua fé for a mínima possível, tudo o que você pedir a ele, ele te dará. Mas vamos agora distinguir o que é fé da esperança. Se você tiver aí também no seu smartphone, vá no dicionário Aurélio e procure lá o que é esperança, a palavra esperança. Esperança, de esperar, mas ansa, que é substantivo feminino, quer dizer o seguinte, tem vários significados, mas eu listei 5. É o ato de esperar o que se deseja. Por exemplo, seu Alberto, você manda uma carta ou você compra algo na internet com a esperança que aquilo vai chegar, né? Você sempre fica com o pé atrás. Segundo, expectativa e espera. Agora, a fé não. A fé, o seu Alberto já disse, fé é confiança em conseguir o que se deseja. Por exemplo, você vai no supermercado, você tem fé de que você vai pegar na prateleira, você vai pagar e vai levar para sua casa. Não tem dúvida nenhuma. É completamente diferente de você comprar na internet. Na internet você tem a esperança que vá chegar na sua casa. A não ser que você já tenha aí comprado muitas vezes num site já aí bem conceituado. Esperança, aquilo que se espera ou deseja. Aí vamos lá, o quinto, religião. A segunda das 3 virtudes teologais, simbolizada por uma âncora. Encontramos muitas definições, mas contudo ficaremos com essas 5 que falamos. Esperar o acontecimento de algo é aguardar durante algum tempo que apareça aquilo que encomendamos. Por exemplo, que eu já disse aqui, a gente envia uma carta a uma determinada pessoa, durante algum tempo, aguarda a resposta. Pode ser que venha, pode ser que não venha. A pessoa pode receber a carta e ler, mas não responder. Pode receber e não ler. Isto é simplesmente guardar numa gaveta, deixar no escritório em cima da TV. Pode também não receber. Nesses casos, você não terá a resposta. Já a fé, estou falando agora da fé, já que destrinchamos a esperança, vamos falar da fé. A fé, segundo a Bíblia, é a certeza de receber algo que você não vê. Você acredita sem ver. Aqueles que foram batizados, eles entraram na água sem ver o que aconteceu. É o que eu digo para o senhor, seu Alberto. Eu digo para as pessoas. A gente se deslumbra com os grandes milagres que você vê na TV, com um pastor fazendo daquilo o seu ibope, a sua audiência, o seu ganha-pão. Às vezes a gente não se dá conta dos pequenos milagres que acontecem em nossas vidas. A certeza de que Deus cumpre o que promete é fé. A certeza de que a palavra de Deus é verdadeira é fé. Por exemplo, você faz uma oração ao Senhor Deus e fica com a certeza absoluta de que Ele ouviu a sua oração, mas ainda de que atenderá o seu pedido sem duvidar.
senhor concorda com isso, senhor Alberto? Concordo, é como você narrou, Alessandro. Aquela parte é tão importante sobre o batismo. Se você tem fé que Jesus morreu, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar, da mesma forma, você tem que ter fé quando você recebe a mensagem e entra nas águas, se batiza, porque ali você está selando a sua vida em Cristo Jesus, né? Aonde você passa a ser uma só pessoa com Cristo Jesus. Por isso que é a fé, pela fé, que os seus pecados serão ali sepultados. É preciso você crer no Senhor Jesus pela fé. É isso? Aí você passa a ser nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e as novas se surgiram, justamente que é a palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo que nos une para nós nos fazermos uma só pessoa em Cristo Jesus, né, Alessandro? É verdade. E passamos a ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha. Eu quero mandar um abraço especial agora às pessoas que estão nos vendo pelo Facebook, o Francisco Ferreira Júnior e a Débora Romero Leal, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão curtindo os nossos vídeos. Aqui a gente não está conseguindo ver vocês, mas continue curtindo, mande a sua mensagem, faça a sua pergunta se você quiser. Diga o seu amém através aqui das nossas mensagens. Muito obrigado você também que está através aí dos nossos aplicativos e do site. Tem gente, seu Alberto, que fala assim, ó, que tem fé, mas fala assim: acho que ele não dá atenção para mim. Falando de Deus, né? Acho que ele tem muito o que fazer para se preocupar comigo. Querido, nós já falamos, nós temos vídeos no YouTube dizendo que o amor de Deus por você é incondicional. O amor de Deus não tem limites. Ele é onipotente, ele está em todos os lugares, ele sabe inclusive o que você está pensando. Simplesmente ele não vai agir porque ele não é igual ao inimigo. O inimigo, ele se intromete na tua vida sem perguntar se você quer. Deus te deu livre-arbítrio desde lá, da formação da humanidade, desde Adão e Eva. Adão e Eva, seu Alberto, eles não tiveram o problema que hoje nós temos. Não tiveram problemas de saúde, problemas com política, problemas monetários, problemas de falta de comida. Não tiveram. Sobretudo, Deus lhes deu o livre-arbítrio e mesmo assim Adão e Eva caíram. E é por isso que nós estamos hoje pedindo perdão a Deus, para que quando Ele voltar, nós possamos ir junto com Ele, para onde quer que Ele queira. Então, para não ficar muito longo o nosso vídeo, vamos a alguns aspectos da natureza da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não vêm. Eu listei 15 fatores aqui, olha só. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Está aí Moisés para dar o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, seu Alberto, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o levou com ele, pois antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, certo? Pela fé, mais um exemplo, seu Alberto. Noé, divinamente avisado das obras que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé também Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa e da mesma fé. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A 10ª, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara nunca deixou de acreditar. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 12º, todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nos de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. E assim cremos. Amém? Pela fé, Abraão, a ser aprovado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamado a sua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e também, em figura, o recobrou. Então são 15 motivos. O motivo maior, que mais nós necessitarmos é a fé. Confiarmos. Porque a fé, como vê na rua aí, são coisas que não vemos. Ninguém vê. Porque, por exemplo, o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo para estar convosco, né, até a consumação dos séculos. Então, nós temos que ter essa fé que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós buscarmos na palavra de Deus, na Bíblia, passamos a pesquisar, examinar realmente esse reconhecimento que realmente a igreja pura e verdadeira somos nós mesmos. Então, para isso, nós temos que ter fé e estar ligado ao poder de Deus, que é a sua palavra, né, Alessandro? E quando nós estamos lendo, nós estamos conversando com Deus pela fé. E eles disseram o seguinte, que mesmo pela fé, alguns personagens bíblicos não alcançaram aquilo que lhe foi prometido. Por exemplo, Moisés não entrou na terra prometida, ele não pisou, mas a sua descendência o fez. Ele mesmo não pisando, há quem diga, há alguns teólogos que digam, que Deus também o levou, porque até hoje não foi encontrado vestígios de Moisés. Pela fé, por exemplo, seu Alberto, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, por exemplo, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Quer dizer, ele disse onde queria ser enterrado também. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho de Faraó, filho do Faraó e da sua mãe, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha uma vida a recompensar. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho
como por terra seca, tentando os egípcios se afogarem. Parando nesse ponto aqui, nessa mesma época, o próprio Deus falou com o povo de Moisés, com a sua própria voz, escreveu e colocou os seus mandamentos por escrito, para que nós tivéssemos um manual da salvação. As pessoas dizem que não sabe fazer aquilo. Eu queria ter um manual para educar meus filhos. Eu queria ter um manual para fazer aquilo outro. Eu queria saber como agir em determinada situação. Querido, se você lê a Bíblia, se você tem a Bíblia como o seu livro de cabeceira, estudando, você vê que tudo a Bíblia te ensina. Inclusive matemática, português e biologia. É uma verdade. Não é mesmo, senhor Alberto? Verdade. Para terminar, eu vou falar um pouco pela fé de Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não apareceu como os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas. Eu não terei tempo de fazer isso aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Essas pessoas pelos quais a fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram as carnes e açoites e até algemas e prisões. Foram apredejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, do quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E querido, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisas superiores ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoados. Roberto, suas considerações finais. Estamos chegando ao final da palestra. Então, meu amigo ouvinte, você não está ouvindo essa mensagem. Então, se você está com problema financeiro, você que está com problema de emprego, você que está com problema sobre relacionamento com família, você que está com problema de saúde, não se preocupe, não se preocupe. Busque ao Senhor com toda a sua fé. Se entregue ao Senhor de coração, de toda a alma, e busquem a sabedoria através da mensagem, da palavra de Deus, que você, tenho certeza, que você resolverá todos os seus problemas. Jesus está pronto para nos ajudar em toda circunstância da nossa vida. Assim, pedimos com fé, tenhamos fé, também nós se esforçarmos para realmente ter essa mudança. O Senhor Jesus está pronto para nos ajudar, nos fortalecer em qualquer momento da nossa vida. Obrigado. Amém. Eu quero te convidar a ler o livro de Hebreus, lá em 11, de 1 a 40, que tudo isso que nós falamos está lá. Eu vou concluir. Vemos que na definição bíblica que fé é a certeza das coisas que não se esperam, mas também a prova das coisas que não se vê. Por exemplo, quando você espera comprar um carro, sabe que esse carro está exposto lá no mostruário da loja. Você passa por esse carro, vê o carro, pode até dar umas voltinhas, conforme a concessão feita pelos vendedores. Então, você vê o carro, você está vendo, você está observando, você está comprovando a materialidade da coisa. Para comprar esse carro, o que você faz? Economiza durante o ano inteiro. Guarda uma parcela do dinheiro que ganha mensalmente, de modo que no final do ano tenha a quantia suficiente para tirar seu modelo dileto da loja. Caso esse modelo não esteja mais lá, você opta
por comprar outro, talvez mais bonito, mais confortável e mais moderno. Então imaginemos agora a cura de uma doença. Você não vê a cura, mas sabe que ela existe pela fé. Você pode pagar médicos, hospitais, exames médicos, comprar remédios, mas não pode comprar a cura. Ela só vem ao seu corpo pela fé. É sobre isso que a Bíblia diz. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo disse aos Hebreus. Note que o apóstolo Paulo citou também que pela fé, da fraqueza muitos tiraram força. Devemos entender também hoje em dia que pela fé conseguimos tirar força da fraqueza. Sim, pela fé devemos nos levantar da cama todas as manhãs, na certeza de que conseguiremos realizar todas as tarefas que nos serão atribuídas nesse dia. Medite nessas palavras, confira se está correto na sua Bíblia. Não deixe que o seu padre, que o seu pastor, que o seu apóstolo, que o seu líder espiritual fale por Deus. Nós estamos aqui lendo a Bíblia. Nós fizemos um breve resumo, a Bíblia repleta, é o melhor livro que você pode ler. Nós aqui usamos como base somente as histórias bíblicas. Eu vou pedir nesse momento que você curve suas frontes, porque faremos uma breve oração. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma semana que se vai. Te agradecemos estar adentrando o teu dia, Senhor, com saúde, com paz, com alegria, desfrutando realmente do dia separado que o Senhor nos proporcionou. Te pedimos e te rogamos, primeiramente, te agradecemos pelas libertações, pelos livramentos, pelos pequenos milagres que o Senhor nos concedeu. Senhor, nós falamos de fé. O Senhor disse na tua palavra que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós moveremos uma montanha, Senhor. E nesse momento, eu gostaria que com a sua mão o Senhor tocasse no peito e na enfermidade daquela pessoa que está prostrada, daquela pessoa que está enlutada, que acabou de perder um ente querido, da pessoa que está doente espiritualmente, Senhor, que não quer ouvir a tua palavra. Senhor, interceda por essa pessoa. Senhor, interceda pelas famílias, Senhor, que estão sendo atacadas diuturnamente pelo inimigo, Senhor. Senhor, protege essas crianças, os nossos adolescentes. Faça com que a rede mundial de computadores prevaleça a tua vontade, Pai. Não deixe que os escarnecedores, os maliciosos, cheguem em nossos filhos, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé. Abençoa a minha família, abençoa a Roberta, a minha esposa. Abençoa a Rafael, que está chegando. E nesse momento, Senhor, abençoa todas as pessoas que por um minuto tiraram tempo para orar por nós, Senhor. Não é fácil levar o teu ministério na Web Rádio Esperança Alvorada. O Senhor sabe que por vários motivos, quase que a gente não entra no ar. A internet que falha, é a luz que vai embora. Mas sabemos que pela fé, Senhor, nós estamos aqui, erguidos, de cabeça e pé, falando em teu nome. Abençoa os ouvintes da Web Rádio Esperança Alvorada. Abençoa o meu sogro, Senhor, que está curado graças aos teus milagres, Senhor. Aos teus pequenos milagres, que somados, eles se comparam à abertura do Mar Vermelho. Essas bênçãos, esses pedidos, eu te coloco na tua frente não porque somos merecedores, mas porque somos filhos e somos teus filhos representados por Jesus Cristo. Amém. Você que ficou ligado comigo através do Facebook, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Daqui a pouco este vídeo estará editado e vai lá para o nosso canal no YouTube. Eu espero que você curta, que você se inscreva, para que possamos, assim você pode nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Tchau, gente, e até o próximo programa. Tchau, Roberto. Tchau.